Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosilda Menger, estamos aqui eu e a Viviana, a nossa intérprete de hoje, tá? E hoje nós vamos falar sobre a invasão holandesa no Brasil, ok? Vamos ver o objetivo dessa aula? Compreender a política administrativa do governo de Maurício de Nassau na Nova Holanda, identificar a resistência luso-brasileira contra o governo da Companhia das Índias Ocidentais e a sua expulsão do Nordeste brasileiro. Então nós vamos entender como se deu essa invasão, o que os holandeses fizeram aqui, um pouco do legado que eles deixaram, né? Vamos entender que período da história do Brasil foi esse, ok? Então veja, holandeses na América. Você lembra qual era o interesse dos holandeses no comércio atlântico? Você sabe qual região brasileira foi invadida pelos holandeses? Então nós temos aqui um mapa que mostra, né, o comércio que era feito entre a África e o Brasil. E aí já nós temos uma ideia de qual era o interesse dos holandeses aqui no Brasil, tá? Veja, na América, o alvo dos holandeses era o Nordeste brasileiro, que à época era o maior produtor de açúcar do mundo. Já na África, os holandeses queriam conseguir pessoas para escravizá-las e vendê-las ao Brasil. Assim, os holandeses lucrariam com a venda do açúcar e com o comércio de escravizados. Veja que interessante, eles tiveram a preocupação, a partir do momento que criaram a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, de começar a invadir territórios e também lucrar com o comércio. E eles perceberam que poderiam lucrar não só com o açúcar brasileiro, do qual eles já lucravam fazendo o refino, mas também trazendo africanos para serem escravizados aqui. Então eles lucrariam nas duas pontas desse comércio, né? Trazendo essas pessoas para serem vendidas aqui e o açúcar também que seria vendido na Europa, tá? Então veja, aqui nós temos uma manchete, né, que diz, ó, especialistas analisam o legado deixado pelos holandeses em Pernambuco. Há 370 anos começava a insurreição pernambucana, que os expulsou os holandeses. Entre pernambucanos é comum a afeição e fantasia sobre domínio holandês. O que você sabe sobre a arte e a ciência no contexto colonial brasileiro? Você considera importante a pesquisa científica? E a gente vai falar que nesse sentido realmente os holandeses fizeram um trabalho extremamente relevante, ok? Vejam aqui, ó, História Naturalis Brasília. Foi um dos primeiros estudos sobre a fauna e flora brasileira, publicado em 1648, pelo médico naturalista holandês Willem Piso e o astrônomo alemão Georg Marggraf. Os dois vieram para o Nordeste do país a convite de Maurício de Nassau e colaboraram para o conhecimento científico das terras brasileiras. Em vários momentos nós vamos ter pesquisas, né, ou seja, grupos que vieram com especialistas em diversas áreas para conhecer o território. E conhecendo, acabaram fazendo esse estudo que foi tão importante, né, na fauna e na flora brasileira. Aqui no Paraná, por exemplo, nós temos o Saint-Hilaire, que foi um conhecedor da fauna e da flora dos Campos Gerais. E aqui nessa aula nós estamos falando então da importância dos holandeses, dos estudos que os holandeses fizeram no Nordeste brasileiro, ou seja, a mando, né, de Maurício de Nassau no Nordeste brasileiro, tá? Veja, a chamada Nova Holanda, ou Brasil holandês, era uma região que compreende o território dominado pelo governo da Companhia das Índias Ocidentais no Nordeste entre 1630 e 1654. 24 anos. Nós temos aqui um mapa, né, que mostra que pega vários, hoje, né, parte de vários estados do Nordeste. Então nós vimos lá nas aulas anteriores que os holandeses tentaram invadir a Bahia, não tiveram êxito, foram expulsos, né, por conta das guerras de emboscada, enfim, pela organização, inclusive do domínio espanhol na época, porque temos que lembrar que a invasão holandesa ela acontece no contexto da União Ibérica. Então, os problemas que eles tinham com os espanhóis, pois estavam tentando alcançar sua independência do domínio espanhol, né, e a Espanha dominando as colônias portuguesas, a partir do momento que acontece a União Ibérica, então eles
perderiam com esse comércio aqui no Brasil. E dessa forma, eles invertem a situação, criando a Companhia das Índias Ocidentais e invadindo então o Nordeste brasileiro. Primeiro invadem a Bahia, não tem êxito, posteriormente eles vão para Pernambuco e ali eles conseguem estabelecer, né? Conseguem se estabelecer, conseguem vencer nessa invasão e ficam ali durante 24 anos. Né? Então é importante que a gente entenda esse contexto para nós entendermos por que eles invadiram, né? O que estava acontecendo na Europa para justificar essa invasão aqui. Tudo bem? Então veja, para reerguer e administrar as áreas conquistadas pelos holandeses, a Companhia das Índias Ocidentais enviou ao Brasil o conde João Maurício de Nassau, nascido na Alemanha e de formação protestante, que participou da Guerra dos 30 Anos contra a Espanha. Então nós temos aqui a imagem do Maurício de Nassau. Maurício de Nassau ele foi importante em vários aspectos, mas a questão da tolerância religiosa foi algo que foi diferente, lembrando que nós fomos dominados por uma monarquia católica, né? A religião nossa era católica, e ele vem trazendo então o protestantismo e a liberdade religiosa. Haja visto que a primeira sinagoga criada no Brasil, instalada no Brasil, foi na Nova Holanda, foi no Brasil, no Nordeste holandês. Né? Então aqui, Maurício de Nassau procurou reestruturar economicamente a região, tomando as seguintes medidas: empréstimos aos senhores de engenho luso-brasileiros para as lavouras e para comprar escravizados, né, africanos que seriam escravizados aqui, melhoramentos em Recife, calçamentos de ruas, aberturas de canais, construções de pontes, jardins, hospitais, né? A tolerância religiosa, a fim de evitar possíveis conflitos entre os senhores de engenhos católicos e os holandeses protestantes, eles permitiram então a liberdade religiosa. Cientistas e pintores europeus no Nordeste. Então veja, conta a história que o primeiro pedágio brasileiro aconteceu no Brasil holandês, que eles cobraram pedágio, inclusive com mentindo até, mas para conseguir dinheiro para construir as pontes. Então essas obras de infraestrutura também foram importantes e também foi um legado deixado pelos holandeses, né? Além então da liberdade religiosa, dos empréstimos que eles fizeram para que esses senhores de engenho pudessem melhorar a sua produção, né? E então essas expedições com cientistas e pintores para que pudesse conhecer melhor essa região do Brasil. Ou seja, nós não podemos negar que houve aí uma estrutura e um desejo diferente do que a gente viu nos portugueses a partir do momento que os portugueses chegaram aqui, né? Então essa diferença é que fantasia, né, a mente dos nordestinos ainda hoje com relação ao legado português, tá? Então vamos para a nossa atividade? Copie no caderno de vocês, tá, a seguinte questão: quais foram as 3 principais medidas adotadas pelo governo de Maurício de Nassau no Brasil holandês? Então, vocês vão copiar, a partir do que nós vimos até aqui, vocês vão responder essa questão e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade, sétimos anos. Então veja lá, quais foram as 3 medidas adotadas pelo governo de Maurício de Nassau no Brasil holandês? Veja, empréstimos aos senhores de engenho luso-brasileiros, né? Melhoramentos na cidade de Recife e a tolerância religiosa a fim de evitar possíveis conflitos com os senhores de engenho que eram católicos, né? E os holandeses protestantes. Então eles criaram medidas para que eles conseguissem ficar ali e conviver bem com esses senhores de engenho de descendência portuguesa, tá? Restauração. Vamos ver o que foi a restauração? Enquanto os holandeses multiplicavam seus lucros no Brasil, os portugueses responsabilizavam a união com a Espanha pela situação crítica em que se encontravam economicamente. Então, pegaram em armas contra a Espanha e em 1640 conseguiram libertar-se do domínio espanhol. Esse episódio ficou conhecido como a Restauração. Vamos retomar um pouquinho para que vocês possam entender. Então, houve a União Ibérica. A partir da morte do rei de Portugal em 1580, o parente mais próximo era o rei Filipe da Espanha, ele junta as duas coroas e passa a governar a Espanha, a monarquia espanhola, portuguesa e todas as colônias portuguesas. Obviamente que Portugal se viu tendo prejuízo com essa união. Haja visto que, por conta disso, os holandeses acabaram invadindo o Nordeste e prejudicando a coroa portuguesa, né? Ou seja, a elite portuguesa. Diante dessa percepção, os portugueses se indignaram e desejaram o fim da União Ibérica. Então essa guerra, chamada Guerra de Restauração, foi justamente para colocar um fim na União Ibérica, onde aí eles novamente colocam um nobre, enfim, que vai ser o novo monarca em Portugal, e eles vão restaurar então a coroa portuguesa. Então, a partir desse momento, né, o Brasil volta a ser colônia de Portugal e não mais da União Ibérica, tá? Então, por isso que é importante entender que momento é esse de 60 anos que o Brasil é governado então pela Espanha e que o Tratado de Tordesilhas deixa de ter significado, o que faz com que o Brasil se torne esse país imenso que ele é. Por quê? Porque os portugueses avançam o limite do Tratado de Tordesilhas. E depois de 60 anos eles já tinham direito dessa terra ocupada. Tudo bem? Então isso foi a Guerra de Restauração. Então veja, a reação luso-brasileira. Enquanto isso, no Brasil, a Companhia das Índias Ocidentais exigiu que Nassau cobrasse o dinheiro emprestado aos senhores de engenho e restringisse o crédito dado a eles. Também proibiu a livre prática da religião católica. Vendo-se pressionado pela companhia, Nassau então deixou o Brasil em 1644. Aqui, ó, uma foto dele já mais velho, com 75 anos, na Alemanha, tá? Essa pintura é de 1670. Então veja, a partir do momento que restaura a monarquia portuguesa, aí começa a pressão contra os holandeses. E na medida em que essa pressão aumenta, eles começam a cobrar os empréstimos feitos aos senhores de engenho luso-brasileiros, né? Ou seja, a situação ali começa a ficar complicada. Vamos ver o desfecho dessa história, né? Então veja, os holandeses então começam a confiscar as terras dos senhores de engenho que não conseguiam saldar as suas dívidas. Os senhores de engenho reagiram rompendo a aliança com os holandeses e juntando-se à resistência luso-brasileira. Teve início, assim, a insurreição pernambucana em 1645, nome dado à luta pela expulsão dos holandeses. Ou seja, quando os holandeses chegaram, muitos senhores de engenho descendentes de portugueses, né, luso-brasileiros, apoiaram essa invasão, porque viram ali uma vantagem. A partir do momento que eles começam a cobrar as dívidas deles e confiscar as terras deles, eles se revoltam contra os holandeses e apoiam os portugueses na expulsão dos holandeses. Ou seja, perceba que há um interesse econômico muito forte dos senhores de engenho, né? Então, o que é confiscar, né? Tomar alguma coisa à força, ou seja, os holandeses então começam a tomar as terras daqueles senhores de engenho que não pagavam as dívidas a eles, tá?
Então veja aqui a reação luso-brasileira, né? As principais batalhas das tropas luso-brasileiras contra os holandeses foram as batalhas dos Guararapes. Uma em 1648 e outra em 1649, ambas vencidas pelos luso-brasileiros. Os holandeses foram vencidos na Campina da Taborda e em 1654 deixaram o país. Aqui nós temos uma imagem, ó, da Batalha dos Guararapes, feita em 1879, bem depois do que aconteceu, mas para ter uma noção de como que foi essa batalha de expulsão dos holandeses do Brasil, tá? Então aqui, ó, forçados a deixar o Nordeste brasileiro, os holandeses levaram para as Antilhas as técnicas de produção do açúcar. Como os holandeses possuíam uma grande frota naval e experiência comercial, em pouco tempo o açúcar antilhano passou a disputar com o açúcar brasileiro a liderança no mercado europeu. Aqui tem um aspecto bem importante. Antes de eles invadirem o Brasil, eles participavam da venda do açúcar, do comércio do açúcar através do refino. O açúcar saía daqui do Brasil, ia para a Europa, os holandeses refinavam e vendiam e lucravam na venda do açúcar refinado na Europa. Pois bem, mas eles não conheciam as técnicas de plantio. A partir do momento que eles invadem o Nordeste, eles aprendem como é o plantio, quanto tempo leva para colher, enfim, todo o beneficiamento do açúcar. Quando eles são expulsos do Brasil em 1654, eles levam todo esse conhecimento para a América Central, para as Antilhas. E aí, obviamente que o custo do açúcar deles, conhecendo todo o processo, desde o plantio até o refino, vai ser mais baixo do que o do Brasil. E aí eles começam a competir e o nosso comércio de açúcar aqui no Brasil entra em crise, tá? Por conta disso. Então vamos fazer nossa próxima atividade. Explique quais foram os motivos que levaram à expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro. Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Ok, sétimos anos, vamos fazer a correção então da nossa atividade? Então veja, explique quais foram os motivos que levaram à expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro. A Companhia das Índias Ocidentais exigiu que Nassau cobrasse o dinheiro emprestado aos senhores de engenho e restringisse o crédito dado a eles, além de proibir a livre prática da religião católica. Os senhores de engenho reagiram, rompendo a aliança com os holandeses e juntando-se à resistência luso-brasileira. Então, na medida em que os senhores de engenho se sentiram cobrados, eles resolveram se juntar à resistência e expulsar, né? Por quê? Porque também assim eles não precisariam pagar as dívidas deles, né? Foram espertos. Vamos fazer então a retomada da nossa aula de hoje? Hoje nós falamos então da invasão holandesa no Nordeste. Veja, as políticas administrativas adotadas por Maurício de Nassau, governador da Nova Holanda em território dominado pelo governo da Companhia das Índias Ocidentais. E as reações dos senhores de engenho, rompendo a aliança com os holandeses, juntando-se à resistência luso-brasileira, iniciando aí a insurreição pernambucana, que começou em 1645 e vai ter várias etapas, né, na Batalha dos Guararapes, e acaba então em 1654. Então nessa aula nós entendemos qual era o interesse dos holandeses, retomando um pouquinho, eles a partir do momento que eles criaram a Companhia das Índias Ocidentais, eles iriam então tomar terras aqui, porque se sentiam prejudicados pela Espanha, né? E eles perceberam que podiam lucrar tanto com a venda de africanos que seriam escravizados aqui, como com o comércio do açúcar. E foi exatamente o que eles fizeram. Tentaram invadir o Brasil da Bahia, não houve êxito, e posteriormente em Pernambuco eles tiveram êxito e ficaram então aqui 24 anos, né? Houve melhoras, trouxeram para cá expedições de pintores, de cientistas que conheceram a fauna e a flora do Nordeste, e quando os senhores de engenho se sentiram ameaçados pelas cobranças, se juntaram e expulsaram os holandeses, que levaram o conhecimento do manejo do açúcar, do plantio do açúcar, para as Antilhas, levando então à crise do comércio do nosso açúcar. Eu espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!